Olá, pessoal! Hoje eu vou bater um papo com a Larissa Andrade, aprovada no 32º exame da OAB. Oi, Larissa, bem-vinda ao Estratégia, parabéns pela aprovação. Muito obrigada. E para esse bate-papo, nós convidamos também o professor Alessandro Sanches, que é o professor de Direito Empresarial, então a gente já sabe qual foi a disciplina escolhida pela Larissa, né? Bem-vindo, professor, obrigado por participar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, agradeço também a Lari, né? A Larissa fez a segunda fase empresarial conosco aqui no Estratégia, né? Teve realmente aí um grande comprometimento, né, com o próprio projeto, com os estudos, e não parecia, né, que a coisa ia seguir um caminho diferente, né? Porque é o que eu sempre vou dizer, né? Você simplesmente assistir aulas não resolve muito as coisas. Mas se estudar de verdade, né? E estudar não é ser espectador, ó, assistir aula. É realmente fazer um simulado, preparar um cronograma e dizer, pô, esse tempo aqui eu vou estudar. Não deu, então, tá, no dia seguinte eu reponho. É ali realmente se estressar. É participar de uma agonia, né? Que é esse momento. É chato, tenso. E aí, quanto mais chato, mais tenso é esse momento de preparação, melhor, né? Porque aí depois você fica com esse sorrisão no rosto, né? Que a Lari tá o dia todo e merecidamente, né? E o contrário também pode acontecer, né? Às vezes o aluno é meio que espectador, né? E depois ele acaba tendo sei lá, um resultado que não era bem aquele desejado. Então, estou bem feliz. Muito obrigado, Renata, por proporcionar aí a nós todos, né? Falar um pouquinho de como foi essa trajetória, né, da Larissa e eu poder aqui participar também. Larissa, então fala pra gente aí um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, se já se formou ou não. Certo, eu me chamo Larissa de Andrade Mota, eu tenho 22 anos, sou de Salvador, fiz a segunda fase empresarial, ainda não me formei, estou no 10º semestre. E como foi quando você decidiu fazer o exame da OAB? Aí, o que você fez? Qual foi a primeira coisa? Você montou um cronograma? Qual foi a sua ideia? Pensei, vou fazer o exame, e agora? Eu tenho decidido me organizar para fazer o OAB desde o primeiro semestre, porque os professores falam para a gente. Também tinha vontade de advogar, então é óbvio. Mas a partir do 5º semestre na faculdade, eu comecei a fazer questões, focada para fazer questões para passar na primeira fase. Inicialmente, eu pensava em estudar para a primeira fase com aqueles livros de várias questões. Só que, resolvendo questões, eu vi que funcionava, só que era por indicação de algumas pessoas que me falaram que não era necessário fazer aulas, e sim resolvendo as questões, mesmo nas matérias que você não tinha estudado, eu não sabia nada, faça questões. Era o conselho que eu teria acatado anteriormente. Mas daí eu vi que não funcionava, não fazia sentido estudar por questões de matérias que eu nunca nem tinha pego, porque eu estava no 5º semestre ainda. Então, eu continuei estudando as coisas da faculdade, resolvendo questões, e quando chegou no 8º semestre, mais ou menos, eu comecei a me organizar para juntar dinheiro e pagar o curso. Eu estava estagiando e comecei a juntar o dinheiro do estágio para pagar o curso da Estratégia. Então, no final do 8º semestre, no final de 2020, eu comprei o pacote, OAB até a aprovação que estava com a promoção, eu falei, agora. E aí comprei e comecei a estudar no final do 8º semestre, já em dezembro, até agora, até a aprovação. Então, esse foi o seu início de preparação para a OAB, comprar o curso do Estratégia. Exatamente. Respondi de forma longa, mas foi isso. Muitos professores, né, muitos alunos, professor, ficam meio perdidos quando pensam em estudar para a OAB. Uma extensão de conteúdos, né, muitas disciplinas, e alguns não compreendem que precisa de um estudo bem específico mesmo, né? Na primeira fase, o número de disciplinas é maior. Ainda que isso seja fato, né, são 17 disciplinas. Então, eles ficam menos perdidos, porque ao longo da graduação, eles têm uma série de disciplinas mesmo. E a maioria delas, eles acabam vendo ali com os professores que eles têm ao longo dos semestres. O que gera um pouquinho ali de desorganização por parte, né, de todos eles, é que na graduação, eles fazem as provas com cada um de seus professores. E ainda que faça uma prova com todas as matérias do semestre, nem de longe é no volume que a prova da OAB tem. Então, eu vejo que eles se desorganizam nesse sentido e também com um fato.
Quando você faz a primeira vez um simulado da OAB de primeira fase, você se depara ali com 17 viradas de chavinha durante 5 horas, e que na maioria das vezes num simulado você nem usa tanto, porque o comichão de querer, isso aqui não é uma prova, é um treino, o comichão de fazer rápido é maior. Com 2 horas, às vezes, eles já terminam. 2 horas e meia, às vezes com um pouco mais. E vão ali fazendo e notam que, poxa, na graduação muitas vezes eles demoravam 5 minutos, 6, pensando uma questão, e na OAB não dá. É pensar 2, é pensar 3. Entregando rápido o simulado significa que eles estão fazendo as questões em 1 minuto e meio, deixa escapar um monte de pegadinha, um monte de coisa do tipo. E quando eles passam na primeira fase, toda essa tensão, essa agonia, acaba também integrando a segunda. Mas muda tudo. É outra prova. A prova de primeira fase lá, 17 disciplinas, múltipla escolha, você precisa acertar metade daquelas questões, né, de ABCD lá. E quando chega a segunda fase, é só a sua matéria, é só a sua disciplina, aquela escolhida dentre uma das 7, né, penal, trabalho, civil, empresarial, tributário, administrativo, né, constitucional e a nossa, né, empresarial. Então, eles escolhem uma delas, e aí pensa assim, poxa, mas peraí, agora eu vou estudar para fazer uma prova, que eu tenho que desenvolver a resposta de um caso prático, fazer a peça prático-profissional e responder questões que agora serão discursivas, né, dentro de uma área com diversas sub-áreas. Isso realmente dá uma estressada. E aí, né, que eles começam naquela vasculhada, né, da internet, assiste vídeo, YouTube atrás de YouTube, um professor aqui, outro professor lá. Então hoje eu vejo que, se eu tiver até mesmo, né, que disser a esse respeito em relação a isso para eles, né, sobre esse funcionamento, começa assim, no máximo, explodindo no 6º semestre, a já dar uma pensada, não no conteúdo da primeira, que queira ou não, o conteúdo da primeira é aquilo que acontece durante toda a graduação, mas o da segunda fase, com certeza, se existe na graduação um trabalho prático, né, desenvolver uma petição, fazer um recurso, isso não acontece no começo do curso. Quando você pensa ali no 6º semestre, o susto é menor. A parte boa é que, mesmo no susto, tem solução, tem metodologia. E é isso que a gente faz aqui no Estratégia, né? E acaba contando ou precisando contar muito com a confiança deles. No caso aqui da Larissa foi muito tranquilo, porque ela fez exatamente desse modo, lembro muito bem, né? Cada encontro, em cada aula, eu percebia posicionamentos sempre muito objetivos. A Larissa é muito tiro curto. Ela tem uma dúvida, ela pergunta, se responde, fechou. Né? E ela tem uma determinada necessidade, ela indica, ela tem uma preocupação que não devia, de incomodar. Isso é fácil perceber. Não quer incomodar de jeito nenhum, mas tem que incomodar. Incomode o professor, ao passo que também confie, e realmente a coisa tem condição de alcançar um bom rumo. Foi o que aconteceu com a Lari. Não está formada, mas formada, advogada já será, né? Carteirinha na mão, lá na boa. Amém. É isso aí. E como foi, então, depois que você comprou o curso e começou a estudar, quanto tempo você tinha para estudar por dia? Em dezembro, né, como eu tinha falado, eu estava no... Dezembro não. Dezembro. Eu estava no final do... Estava no estágio. Eu estava estudando aula de manhã, estágio de tarde e de noite, quando chegava em casa, eu estudava. Videoaulas e fazia questões. Mas depois o contrato do estágio acabou, então eu pude me dedicar só para a faculdade, no início do 9º, e OAB. Então, era faculdade de manhã e TCC também. Faculdade de manhã, OAB e TCC, de madrugada, quando terminava tudo. Foi basicamente assim, na primeira fase. Na segunda fase, eu também não estava estagiando, e aí eu seguia a mesma coisa, mas eu não tinha mais TCC. E também estava de férias da faculdade, que foi em junho, e aí eu passei o mês de junho inteiro dedicada para a OAB, para a segunda fase, praticamente o dia todo estudando para a segunda fase. Certo, então você foi radical com a vida social, abriu mão um Sim. pouquinho? Tudo. Eu só tinha contato mesmo com os meus pais, porque moram comigo e com meu irmão. Com as outras pessoas, não. Eu até desligava o meu celular justamente para ninguém ficar falando comigo e enchendo o saco. Que determinação, hein, professor? Essa foi a parte que a Lari não confiou. Porque eu dizia para todos eles, eu né? Eu confiei nessa parte, esqueci de falar isso agora. Eu estava fazendo isso super radical, mas aí eu assisti uma live do senhor falando, pelo amor de Deus,
Não faça, não radicalize, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu falei, então tá, peraí, vou tirar 1 hora aqui. Aí o senhor falou até, tira 1 hora, se você gosta de jogar um videogame, joga um videogame, assista uma série, faça alguma coisa. Aí eu comecei a assistir uma série, alguma coisa. Dá certo. Desestressa bastante. Conversar com as pessoas. É porque no dia seguinte você rende mais. É uma bobeira, parece assim, hoje eu estou estudando 1 hora a menos. Só que no dia seguinte é 1 hora a menos, só questão de tempo, formal. O rendimento é maior, né? Sim, porque você tira o estresse um pouco, fica um pouco mais focada, que você não está pensando em várias outras coisas, e você realmente foca naquilo que você precisa fazer. A Lari não é muito diferente da Eduarda, que foi a aluna que a gente conversou também, né? Numa das entrevistas. E a Eduarda, ela estava numa pegada fortíssima, né? De não querer nem olhar para o lado. Bom, no final ela continuou sem olhar para o lado. Mas eu tento, essa é a minha parte, né? E dizia isso, ó, pô, olha, o cérebro precisa desse outro oxigênio, né? Chega uma hora ali que o desgaste não é do tempo de estudo, o desgaste é do tédio. Aí o tédio dá uma vontade muito louca de jogar tudo pro alto. Mas em contrapartida, tá bom, você joga quanto tempo de videogame por dia? Vamos imaginar. Ah, eu jogo 3 horas, professor. Tá bom, joga 1 hora. Eu vou na academia 1 hora e 40 minutos. Tá bom, só durante esse tempo faz 1 hora. Vai lá, treina 30 minutinhos, né? Vai lá, esteira 30, faz uma corridinha, né? Uma caminhada e tal. Não deixa de fazer. Isso eu peço muito. Eu tenho muito receio, porque o que a gente viu muito no isolamento foi, assim, pessoas numa pirada mesmo, né? De ficar ali naquele tédio. Então, isso já é uma grande lição. Aí você tá dentro do isolamento e ainda também numa pressão terrível que a prova causa, o aspecto emocional, que, no meu entender, é muito mais complicado de lidar do que com a parte técnica. Aí, Larissa, você estudava o máximo que você conseguia dentro das suas atividades aí para a primeira fase, né? Você ainda tinha outras coisas. Quantas matérias por dia você estudava? Você cronometrava? Você tinha uma sistemática de, estudo 1 hora e minha concentração cai, eu vou trocar de disciplina ou não? 3 matérias todo dia. Eu seguia piamente, que digo, o cronograma estabelecido pela... Estabelecido não, né? Proposto pela estratégia. Eu seguia as 3 matérias do dia. Às vezes, quando eu não conseguia terminar porque eu não tinha tempo, aí eu fazia no outro dia. Eu fazia um pouquinho, no outro dia não, né? 2 dias à frente eu fazia. Fazia um pedacinho de um e um pedacinho da outra, para conseguir fechar o cronograma e terminar a semana. Porque senão dava um desespero chegar na sexta-feira, não tinha conseguido terminar as matérias, e na próxima semana tinha mais sei lá quantas matérias para estudar. Aí não dava. Eu tinha que fazer isso para encaixar os horários e ficar tudo certinho. Certo. Então, você aproveitou as ferramentas que o Estratégia proporciona, né? De trilhas, das indicações, tudo. Sim. E o que funcionava melhor para você, PDFs ou videoaulas? PDF. Você gostava de ler, anotava alguma coisa? No início, eu tava assistindo as aulas, vendo o PDF para a primeira fase isso. Assistindo a aula, vendo o PDF, mas eu não tinha tempo para ver a aula. Mesmo acelerado, não conseguia ver a aula, ler o PDF, fazer os resumos e tudo. Então, eu comecei a ler só os PDFs, e quando eu tinha alguma dúvida específica, eu não tinha conseguido entender só com o PDF, aí eu recorria à videoaula. No início também eu estava fazendo resumos, mas eu acabei abandonando, eu não consegui. Eu vi que não estava dando certo para mim não, porque eu acabava não resumindo, eu acabava praticamente escrevendo muita coisa, e quando eu precisava revisar, era mais fácil eu ler o PDF, que teria informações mais completas, do que eu ler o resumo. Então, eu acabava... Que já não era né? Que já não era um resumo, era praticamente um compêndio. Do que os professores colocavam. E também porque os professores não disponibilizam os resumos. É bom também, é bom. Não é ruim, mas faz todo sentido o que você está colocando. E também porque os professores disponibilizam em cada aula, eles disponibilizam os resumos. Então, se eu quisesse não, eu tinha que revisar. Então, eu recorria aos resumos, aos verdadeiros resumos, né? Porque meu material não estava sendo resumo. Estava escrevendo muita coisa desnecessária. Pela pressão. Eu lembro que você tinha uma cobrança imensa. Né? E essa cobrança não é brincadeira. Tanto é que eu vejo, né, muitos professores, e tudo bem, respeito o formato. É um formato didático-pedagógico. Dando aquela pressão no aluno. E quando eu me pergunto, eu falo, mas poxa, você leva coisa solta? Eu falo, não tem nada solto comigo. Acho que a Lari sabe muito bem disso. Eu deixo tudo bonitinho, pronto. O aluno precisou, ele tem o material na mão dele, aqui na frente dele. É que me parece que a prova já faz a pressão que precisa ser feita. Não é o que eles precisam nesse momento, a pressão já está ali. Né? O que eles precisam é de um acolhimento para lidar com a pressão.
Não é diferente o que eles querem. Eles foram lá, se matricularam, querem a aprovação, estão chamando, estão pedindo por uma ajuda, por um auxílio. É exatamente porque a pressão já está batendo. Então, eles não querem mais. E não é só o fato de querer ou não querer, por parecer que a gente está falando uma coisa de mimar o aluno, não. Não tem nada disso. É equilibrar as coisas. Do mesmo modo, como eu já disse lá anteriormente, ó, se você está estudando muito, 1 horinha de oxigênio do cérebro, e vamos cuidar da organização, porque com a organização você chega nessa hora bem, você assiste sua Netflix. E não é diferente nesse outro aí fator, né, do quanto a prova ela desgasta emocionalmente o aluno, até pelas notícias que ele vai recebendo ao longo do curso. Pelos professores, não estão mentindo, é a verdade. No curso, a TV, o Fantástico dizendo que o aluno foi lá, passou na OAB, não consegue exercer a profissão, ou então não consegue passar na OAB, e aí vai. Não vejo mesmo essa necessidade, sabe, de pressionar. Percebo aí que, em todos os casos, eles realmente querem muito o auxílio, a ajuda do professor, e é um caso ou outro, o candidato, de repente, comprou o curso, mas não vai se estabelecer. E, nesse caso, é preciso aguardar a maturidade dele, não tem jeito. Então, tem dado muito certo, estou bastante satisfeito. Tem uma coisa, Renata, que é muito legal nas perguntas que vocês colocam. Dos 3 alunos que a gente conversou, isso é uma coisa muito pessoal, né? Tem aluno aqui que falou assim, olha, eu equilibrei videoaula e PDF. Fiz uma leitura da videoaula e do PDF como se fosse um resumo. Já um outro aluno, videoaula, nada de PDF. E a Larissa, PDF, pouco videoaula. É um barato o quanto isso ele é pessoal e o quanto cada vez mais o estratégia se mostra mais completo e preparado para o aluno. Porque tem as ferramentas todas, né, à disposição. Isso é muito legal. E aí o aluno tem esse papel de identificar o que funciona melhor. Porque cada um funciona de uma forma, né? E quando você tem esse projeto de fazer uma prova como essa, você precisa conhecer a banca. Não tem jeito. Tem que fazer as questões. E tem uma metodologia para se aprender aquele conteúdo no formato que vai ser cobrado. E aí cada um vai funcionar de um jeito. Ou mais tempo, menos tempo para estudar, sabe? Tem uns que tem uma rotina mais pesada, outros menos, tem mais tempo para se dedicar. Ainda assim, alguns ficam mais cansados, precisam desse tempo. Necessariamente 2 horas para fazer alguma coisa, outros menos, né? Então aí cada um vai ajustando. O importante é continuar na caminhada, seguir aí as dicas dos especialistas, né? Para conseguir a aprovação, como a Lari conseguiu. E aí eu aproveito para te perguntar, então, aí foi chegando perto da prova, da primeira fase, você alterou alguma coisa na sua forma de estudar? Você intensificou algo, ficou mais nas revisões? Ou você seguiu do jeito que estava, fazendo questões? Eu segui o cronograma dos professores. Quando vai chegando as 2 últimas semanas, são semanas de revisão, 2 ou 3, né? Eu pretendo sempre, eu sempre digo que é muito legal você chegar na semana final sem nada novo para ver. Porque isso no aspecto emocional faz ali traz um resultado muito bom, mas a gente já entra na semana de reta final nas duas semanas que faltam para a prova, né? E eu faço desse modo, né, de a gente já entrar nas 2 que faltam, mas cobrar mais assim nos dias finais, porque é para dar um fôlego mesmo. O cronograma é um negócio que a gente altera o tempo inteiro. Você faz o cronograma na primeira semana, alguma coisa mudou na segunda. A gente fica doente durante a preparação. Cai, né, realmente o rendimento em algum momento. Você tá lá, você tá estudando, você tá dedicando, mas o rendimento não é o mesmo, né? Aí parou de assistir o Netflix, de repente o rendimento aumenta. Isso não é de acordo com o que a gente quer. Ninguém é robô, por mais que queira ser. E alguns desejam isso mesmo, buscam isso, não conseguem. Então, eu sempre trabalho dentro, né, da tal da gordurinha, né? Pô, vamos deixar porque, de repente, ele vai chegar, né, o aluno, a aluna vai chegar ali para mim dizendo, professor, ferrou, poxa, falta 10 dias e aí tá faltando 2 pontos. Falei, tá bom, 4 dias você fecha? Garanto que vai dar certo. Ótimo, ele já dá aquela respirada, trabalha esses 4 dias e vai ajeitar. Então, eu sempre trabalho com eles, não no limite, porque no limite, como dito, não canso de repetir, eles já estão. Aí é a hora da gente trabalhar sempre num formato mais metodológico, porque nós estamos fora do processo, né, de aprovação, de ser avaliado ali. Para nós, o quanto maior for o aspecto racional, melhor para poder equilibrar com o emocional deles que está ali fritando, né? E você sentiu isso, Lari? Você tem uma cobrança forte, isso já é visível, uma cobrança interna.
Você sentia esse apoio do estratégia de te tranquilizar que você está Sim. fazendo certo, você está caminhando, você está evoluindo, Sim, vá, sim. vá no seu ritmo e se respeite, né? Sim, eu estava um pouco desesperada até antes das 2 últimas semanas, que foram semanas de revisão, que a gente estava tendo contato com os professores todos os dias, porque aí eu abandonei o PDF, ficava revisando pelas lives que os professores Você aumentou transmitiam. muito o número de aulas, eu lembro, na semana final, né? Sim, Na semana final, não. Acho que nas 2, nas 3 semanas. Você praticamente estava em todas. sim, sim, sim. Na primeira e na segunda. Porque na segunda eu estudava de madrugada, então quando o senhor dava aula eu não tinha... Eu reassistia às vezes no YouTube quando ficava disponível. E também no portal do aluno. Mas para a primeira fase, essas 2 últimas semanas eu abandonei o PDF e fiquei acompanhando os professores. E aí todos os professores, ao iniciar e ao finalizar a aula, conversavam com a gente, nos tranquilizavam, então eu fiquei mais tranquila mesmo para fazer a prova. Cheguei na primeira prova me sentindo mais, não vou dizer confiante, mas estava tranquila. Eu não estava desesperada. Cheguei calma para fazer a prova. E aí você teve uma estratégia de prova, de iniciar primeiro por uma matéria que você tinha mais afinidade ou que tinha um maior peso? Eu tinha planejado fazer isso, começar pelas matérias que têm o maior número de questões. Só que quando chegou na prova, eu comecei a fazer por ética, que tem a maior quantidade de questões, e aí fui seguindo até o final. Não fui pulando, não, porque eu fiquei com medo de esquecer, de voltar e depois na hora do gabarito me atrapalhar. Aí falei, não, deixa eu seguir minha ordem certa. E deu certo ainda assim? Deu certo, ainda assim. Aí eu fui seguindo da primeira até a questão 80 e foi. Certo. E qual nota você tirou na primeira fase? 48. Olha, bem Você acima, de né? 40, né? Precisava de 40, mas passou bem ali, garantiu. tá bem. E para você a decisão dessa disciplina de segunda fase foi mais por afinidade ou por achar que seria um caminho mais curto, mais fácil? Como foi essa escolha? Com certeza, é afinidade. Desde que eu comecei a fazer a primeira matéria em empresarial, eu me apaixonei pela matéria por causa de uma professora específica, que ensinava muito bem, que ensina muito bem ainda lá na faculdade. Então, eu tive essa sorte de pegar empresarial com ela, primeira matéria, e aí falei, não, vou seguir essa mulher até quando terminar tudo. E aí, eu sempre amei empresarial, desde a primeira matéria. Tentaram me convencer de fazer em trabalho, mas eu... Você já nasceu chique, né, Lari? Tinha que ficar aqui com a gente. Mas graças a Deus eu desisti. Desisti não, né? Descartei essa possibilidade. E também pensei em fazer em civil, mas eu falei, não faz o menor sentido eu fazer uma matéria, apesar de gostar até de civil. Até tem uma relação, sim, mas... Sim, tem total relação. Apesar de gostar, eu achei que seria melhor fazer no empresarial, porque se eu tenho a oportunidade de fazer uma matéria na segunda fase, estudar para uma coisa que eu realmente gosto e me vejo no futuro trabalhando, por que não? Então eu fiz. Peguei uma matéria que eu realmente gostava. Essa é a recomendação, né, professor? E a Lari, ela tem uma coisa, assim, ela tem uma mente estratégica. E eu sempre acredito que o candidato, o graduando, que tem, né, esse formato estratégico, bem estratégico de pensar, ele se dá melhor em empresarial. Porque em civil ele lida com muitas questões emocionais e que também são boas no formato estratégico, mas dependem de um outro tipo de habilidade, de competência a se desenvolver. Se a pessoa já tem a mentalidade estratégica, no direito empresarial, você já tem o mais importante desenvolvido, né? É bom saber, né, que a Lari, super novinha, né, já conseguiu se ajustar, se encontrar dentro da disciplina e quando chega, já chega sempre pronto, né? Então chega sempre aprovado também. Só basta nessa hora, às vezes, né, fazê-los, né, sacar, né, ter essa internalização. É isso que eu noto como uma grande necessidade nas semanas finais. E sei que nas semanas finais eles saem do casulo, né? Então, por mais que boa parte fique, às vezes eles ficam quietinhos o curso todo, só recebo ali o simulado, entrego de volta. Às vezes o professor já corrigiu meu simulado, algo assim, vou lá, corrijo, entrego. Mas eu sei que nas semanas finais eles saem porque, por mais que seja uma pessoa bem racional, que seja uma pessoa que tenha o emocional bem equilibrado, eu acho tudo isso da Lari, é preciso, né, ter uma palavra para uma pré-aprovação, já que não existe essa história de fazer a prova tranquilo como muitos querem. Olha, amanhã é a prova, fica tranquila, tá? Não tem esse botãozinho. Pum,
tranquilo. Não, vai fazer a prova com a emoção que chegar. Esse controle não existe. Mas, se a gente estabelece uma metodologia, né, bem ajustadinha sobre como vai ser o primeiro minuto, segundo minuto, 10º minuto e 20º minuto de prova, em algum momento o cérebro esquece esse estresse todo, principalmente eles. Que empresarial tem isso mesmo, mentes estratégicas. Né, pessoas que trabalham muito com esse aspecto racional, se identificam muito e se dão muito bem. Na área empresarial, que na boa também é uma área que, para os novos mercados de trabalho, acaba sendo, né, ali um prato cheio, com opções maravilhosas e que naturalmente, né, vai fazer com que esse aluno, como a Lari, como a Eduarda, como outros diversos que eu poderia aqui também citar, a Maria Clara, que não vieram, né, também, que não puderam vir para a entrevista por alguma razão, a Maria Clara, o Pedro, né, estava falando aqui, todos eles já não começam do zero, né, já estão adiantadinhos, né, já estão lá passando a perna no professor no mercado de trabalho, eu tenho que pedir ajuda, né. Mas eu sei que eles vão dar a mão. Mas como que foi, então, a sua preparação para a segunda fase? O que você mudou? Como que foi aí esse processo de entender como seria cobrada aí essa prova discursiva? Na segunda fase, agora eu passei a estudar tanto com PDF, tanto com as videoaulas. Não conseguia, como eu tinha dito antes, acompanhar as aulas ao vivo que o professor disponibilizava, mas tinham aulas gravadas no portal, então eu assisti essas aulas, assisti as transmissões no YouTube regravadas, isso de madrugada, porque eu estava estudando de madrugada, porque eu funciono melhor de noite. Então, eu inverti o horário, como eu estava de férias, então eu dormia metade do dia, estudava madrugada, metade do dia, madrugada, para a segunda fase. Mas eu estudava mais tanto com PDF, tanto com as aulas e fazendo simulados, e resolvendo questões. O caminho é esse, né? É treinar bastante mesmo aí nesse período prévio à prova, para chegar lá e já estar tranquilo, né? O que vê, não, eu já fiz, já sei como é. Eu gostava também de ler os casos anteriores das provas de empresarial e tentar, não adivinhar, mas tentar compreender se eu estava tendo capacidade de identificar a peça, que é um ponto muito importante no momento de resolver a prova. Então, eu ficava tentando ver será que eu consigo. Aí eu lia todo o caso e tentava, pelo menos, acertar a peça e a estrutura da peça e também resolver as questões dos exames anteriores. Foi basicamente o que eu fiz, e fazer simulados que o professor passava pra gente. Ele disse que você não gosta muito de incomodar, mas você tirava as dúvidas, aproveitava esse As contato? Dúvidas, sim. Ele sempre fazia aulas no início da segunda fase, acho que a primeira semana, o senhor tirou nossas dúvidas sobre tudo, assim, o que era mais importante das dúvidas. Aí eu assistia a aula, processava e aí tentava reproduzir aquilo que ele tinha falado, principalmente na marcação do código, que foi uma das minhas principais dúvidas no início. Quando eu vi que eu não tinha entendido alguma coisa, ou que tinha surgido alguma dúvida, eu perguntava para ele, não entendi isso, por favor, me explique como é que eu faço aqui. E foi assim. Mas foi uma aluna tranquila, professor? Demais, demais. É aquela coisa, né? O aluno, ele me incomoda mais, e ele não percebe isso muitas vezes, me incomoda mais quando ele não tira a dúvida. Quando ele tira a dúvida, eu tento me encaixar no texto dele. Então, quando o aluno ele é bem objetivo para perguntar, eu tento fazer o mesmo na resposta e fazer o máximo, né, trazer o máximo de objetividade. Quando o aluno manda áudio, às vezes um podcast, manda áudio, não é o caso, mas manda um áudio, então escreve um textão, aí eu também vou nesse caminho, que é para trazer uma afetividade mesmo, né, no texto e, poxa, o professor é mais ou menos assim, né? O professor é dos meus. Essa é a minha ideia. Então, eu respeito um pouco eles nessa hora, não ultrapasso os limites, né? Como dito, porque tudo pode aparentar nessa hora pressão. Às vezes o familiar olha para um aluno que está se preparando na segunda fase quando acorda, e ele já pensa assim, tá me pressionando para dizer se eu não estou estudando hoje, estou estudando pouco ou coisa assim. Fica com muita paranoia, sim, acontece, é natural, é normal. Eu vejo hoje que o que me parece mais importante é deixar, se colocar à disposição. Então, por isso eu ofereço meu WhatsApp, que é o pessoal, digo lá, manda mensagem para mim. Falo para eles, falo, olha, depois se der alguma novidade, a gente vai conversar no recurso, vocês vão me mandar uma mensagem direto e eu vou responder, a gente vai resolver. Né? No caso da Larissa foi bem mais tranquilo, porque ela já me mandou a mensagem para dizer, professor, eu tô aprovado, tudo bem, legal, parabéns, mereceu, sem novidades, vamos fazer a entrevista. Não, então conta pra gente aí como foi essa sensação de ver
que havia sido aprovada? Não acreditei. Tanto na primeira quanto na segunda fase eu tive que conferir várias vezes para ter certeza que eu tinha passado. Até para começar a estudar e comprar o livro, comprar os materiais para fazer a marcação do VADME, comprar a segunda fase. Quando eu passei na primeira eu fiquei assim, será que eu passei mesmo? Deixa eu ver. Aí eu fiquei conferindo. Para a segunda foi a mesma coisa. Apesar de ter uma ideia de que eu tinha, no momento depois de ter feito a prova, de que eu tinha feito mais ou menos uma pontuação para passar, você nunca sabe que você pode ter anulado a sua prova sem perceber. Poxa, você pode cometer o erro e de repente ali no dia fazer alguma coisa, sei lá, você anulou a prova, você quebrou com a prova, né? Sim, eu tava E falando não da se sensação lembrar, que eu senti quando eu aprovei. Eu não tinha acreditado no início, daí depois de muito rever para ver se realmente eu comecei a acreditar que eu tinha passado, fiquei muito feliz, feliz demais, fiquei até deslumbrada, sem saber se eu realmente tinha passado, assim. Conseguiu o objetivo. Consegui o E objetivo. eu tinha que eu sacado isso conseguido. na Lari quando eu fiz o convite para a entrevista. Porque ela me respondia como, isso tudo tá acontecendo, né? Eu fui aprovada, ela me respondia com um jeito meio que hesitante, sabe? Confiada, assim. Hesitante, fala, Lari, vai logo, faz contato com a Andressa, eu boto você em contato, você tira suas dúvidas e vem, né? E para você, professor, qual foi a sensação? É sensacional, né, ter esse trabalho, né, desenvolvido e notar, ao final das contas, o resultado acontecendo de diversos modos diferentes. Eu tento sempre fazer um trabalho prolixo. Eu acho que vale mais a pena do que a simplicidade em relação à minha preparação, porque eu também me preparo. Existe uma preparação, é uma preparação conjunta para ficar pronto para uma aluna como a Eduarda, que videoaula é o caso. Para uma aluna como a Lari, que faz o caminho inverso. Ou até mesmo para o Pedro, que equilibra as duas coisas. Está pronto para eles, né? E conseguir trabalhar dentro das duas sistemáticas que eu acredito muito, que é desenvolver metodologia para tudo, desde como ler. Por quê? Porque você faz o cérebro esquecer que você está dentro da prova. Eles sempre me falam assim muito eu vou ficar nervoso no dia, eu não sei o que vai acontecer. Tá, mas se você, numa espécie de lavagem cerebral, já sabe até quantas leituras, como você vai começar, como você vai fazer. E eu peço, né? Primeira leitura, faz a pergunta, mas não cobra a resposta do cérebro. Eu falo isso tantas vezes que eles param de fazer mesmo. Entrega a palavra-chave, vai lá, marca agora, na terceira, responde umas coisas, não faz rascunho não, só faz umas respostas de umas perguntinhas que vão ficar ali no teu cérebro de maneira que você não vai esquecer, não vai precisar de anotação nenhuma, a não ser a cola oficial, que é o VADMECUM. Então, essa é oficial. Estabelecendo bem essa metodologia, eu acredito que o inconsciente para, né, de gerar aquela dúvida, né, no comecinho da prova. E o segundo fator, quando você mostra que está à disposição, o meu modo de pensar é esse, você já ali encerra a maior parte dos problemas que eles acreditam que terão. Porque, por incrível que pareça, eu dou meu telefone pessoal. É o telefone que está do meu lado, com a minha esposa, com os meus filhos. Eles usam da maneira ideal, não me incomodam, não me atrapalham, usam quando precisam. E aí é que eu consigo notar. Às vezes o que aquele aluno está precisando mesmo é mais do que contratação de um curso, da contratação de uma mentoria. É que é um mentor. Olha, eu vou precisar e eu preciso estar ao lado de alguém que eu sei. Quando faltar uma virgulazinha aqui, essa pessoa vai botar o puzzle lá no lugar certo. Vai fazer um encaixe lá do quebra-cabeça para mim. Quando você faz uma preparação dessa tão prolixa, você fica pensando, será que eu estou no caminho certo? E aí a resposta vem, num evento como esse. Eu estou tão radiante quanto eles, né? O evento aqui, o dia todo, gostoso, juntos, como se estivéssemos aqui há muito tempo em família e morássemos aqui uns com os outros, né? Os alunos das outras áreas, né? Conversando ali. Então, a sensação não é descritível por palavras, mas eu acho que aqui a minha expressão e meu sorriso apontam. E o que você está achando dessa experiência aqui em São Paulo, Larissa? Tudo ótimo. Principalmente agora, depois desse período de pandemia, que estava todo mundo isolado. Surreal, né? Depois da pandemia, todo mundo de máscara, não podia encontrar com ninguém. Agora a gente está aqui, todo mundo Testadinho. Testado, podendo não utilizar a máscara. Todo mundo testou negativo para o Covid. Vacinados, acredito. Sim. E curtindo esse momento de união, de felicidade, de todo mundo desfrutando de um momento muito agradável, realmente. Conhecer pessoas do país todo que foram aprovadas, que assim como eu, correram atrás, batalharam e conseguiram aprovação na OAB, é realmente gratificante. Cereja do bolo, né? Sim, sim. Nunca imaginei
que aconteceria. Eu sabia que tinham projetos do Estratégia, sim, de entrevistar pessoas que tinham sido aprovadas, mas nunca imaginei que poderia ser comigo, que eu seria ser chamada. E está sendo lindo, eu estou amando realmente. Que bacana. Então, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem busca também uma aprovação na OAB. Não desistir, óbvio. Acreditar, se esforçar, estudar bastante, porque só dessa forma que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Professor, também aproveite para deixar uma mensagem aí. Eu aproveito sim, né? Acreditar no ser humano, né? Em vezes, algumas coisas acontecem na vida e que fazem a gente duvidar se o ser humano deu ou não deu certo. Mas quando nós estamos num evento como esse e nos deparando com uma energia em que tudo e todos agregam muito valor um ao outro, eu devo dizer isso primeiramente e humildemente em relação aos alunos, que eles agregaram muito durante todo esse período de preparação para o meu trabalho. Esse desempenho deles não traz o meu trabalho como um trabalho essencial, mas importante. O essencial é o comprometimento que eles têm. Então, nesse comprometimento, eles transformam, eles trazem muito mais importância para o meu trabalho, então agregam muito para mim. Busco naturalmente agregar. Sempre que encontrarem algo que pareça um obstáculo na vida, tente sempre se aliar uns aos outros. Essas alianças, elas são muito importantes, não porque o outro vai fazer por você, ou vai passar, ou vai ser aprovado. Não, mérito aqui eu sempre digo, mérito, 100% do mérito está aqui com a Lari, e assim, isso representa o que eu penso em relação aos demais aprovados. Pensar que desse jeito vai ficar muito mais fácil em vista das quedas que a gente tem na vida. Às vezes a gente tem essa ideia de acreditar que para ter sucesso a gente não pode cair, mas para ter sucesso eu penso exatamente o contrário. Cair é necessário, porque quando a gente cai e levanta, é o momento que a gente se mostra preparados, né, para a vida. A vida é isso, a vida é sobre cair o tempo todo. E a parte mais gostosa, aí eu vou usar o teu termo, é a cereja do bolo. Aí a grande cereja é, caiu 1, 2, 3, 4, sei lá, reprovou 10. Aprovou uma, paga todo o restante. Né? E aí, né, esse sorriso aqui fica ainda mais agradável, né? Não é o caso da Lari, né, que passou logo, deu tudo certinho, graças ao bom Deus. Ela estava dentro dessa confiança e, muito embora às vezes a gente pense que não reprovar seja também não cair, não é não. Porque não há dúvida que ao longo de todo o estudo, bate tédio, bate estresse, bate dúvida, e essas são pequenas quedas. E se prossegue, passa, significa que em todas elas caiu. E levantou. E levanta por quê? Porque se aliou. Pessoas que ali dão uma mão aqui, outra mão lá, puxa também quando precisa. É sempre assim, né? Se alie a uma família. E aí fica muito clichê dizer que aqui temos uma e que é bacana, né? Compartilhar isso. Vim para cá conosco aqui, né? Com o Cristiano, que é o olhinho, né? A câmera aqui para nós, né? Todas as pessoas, né? De extrema importância no evento. A Rê, né? Que tá aqui fazendo uma entrevista, dando esse valor todo. O professor, o aluno. É isso tudo, né? É isso tudo. É o combo estratégia. É o combo, é o combo. Que acompanha o aluno desde o início dos estudos, até na hora da prova, até depois da prova e na comemoração também, Vou usar né? o teu combo também, sabe? Sendo aqui para frente, eu vou usar o seu combo, Rê. É isso aí. Muito obrigada, professor Sanches, participando aqui conosco dessa entrevista. E a gente aguarda para as próximas também. Claro. Tá bom? Larissa, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui em São Paulo. Veio de Salvador para conhecer o Estratégia, para conceder essa entrevista, contando aí um pouquinho do seu processo de estudos para essa aprovação e muito sucesso para você. Muito obrigada. Eu que agradeço a todo mundo, a toda a equipe da Estratégia. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.